E vamos ter nessa segunda-feira, lá no Parque São Jorge, jogaço de bola entre Corinthians e São Paulo. O Corinthians, líder do Brasileirão Feminino, recebe o São Paulo, vice-líder. Mais um duelo, já que as duas equipes jogaram na última quinta-feira pelo Paulistão, pela primeira rodada do Paulistão, com a vitória das soberanas do Tricolor Paulista por 2-1 de virada. E esse jogo, quem vence esse jogo da 10ª rodada do Brasileirão? Pois nós vamos trazer para vocês as curiosidades aí, a provável escalação das duas equipes, o histórico desse confronto e a campanha de ambas no Brasileirão Feminino. Pois então, bora lá pro vídeo. Olá, meus amigos, minhas amigas, torcedores e torcedoras de todo o Brasil. Estamos de volta com mais edição do Vlog do Franco para trazer as informações do nosso futebol feminino. E o destaque é esse jogão de bola que vai acontecer nessa segunda-feira às 9h30 da noite, lá no Parque São Jorge, entre São Paulo e Corinthians. Corinthians e São Paulo pela 10ª rodada do Brasileirão Feminino. É o líder contra o vice-líder. Mas antes, vocês que já são inscritos no nosso canal sabem muito bem que o conteúdo vai ser show de bola. Por isso, meus amigos, minhas amigas, peço por favor, já deixe o like no começo do vídeo para você não esquecer, porque é muito importante. Você que está chegando aí agora, tá vendo qual que é do canal, fica à vontade, assista o vídeo e depois, se você gostar, é claro, aí você deixa o seu like e, se possível, compartilhe com seus amigos. E se ainda não se inscreveu, dê sua moral, se inscreva no nosso canal, ajuda a gente a bater nossa meta. Conto com vocês. Pois bem, galera, o grande jogo nessa segunda-feira pela 10ª rodada é o líder contra o vice-líder. Se o Corinthians vencer o São Paulo, coloca 5 pontos sobre as soberanas do Tricolor Paulista. E aí depende da vitória do Palmeiras, mas mesmo se o Palmeiras vencer, o Corinthians ainda fica com 4 pontos na frente e assim vai subindo nas tabelas. Enquanto que as soberanas do São Paulo, se vencerem o Corinthians, pode chegar à liderança com 1 ponto de diferença. O São Paulo tem condições de vencer o Corinthians? Claro que tem condição. Se o São Paulo jogar direitinho, como vem jogando algumas partidas, o São Paulo tem plenas condições de vencer o Corinthians mesmo fora de casa. Já mostrou aí no jogo no Paulistão que pode vencer. Ah, mas é outro campeonato? Claro que é outro campeonato. Mas se tem alguma equipe no Brasileirão que tem condições de vencer o Corinthians, é o São Paulo, claro, além do Palmeiras. E assim o Corinthians tem duas pedras no sapato aí, né, no Brasileirão. Pois bem, o histórico do confronto entre as duas equipes são de 29 jogos, gente. Olha só, 17 vitórias das brabas do Timão, 5 empates e 7 vitórias das soberanas do Tricolor Paulista. O último jogo aconteceu nessa quinta-feira passada agora, pela primeira rodada do Paulistão Feminino 2026. São Paulo venceu o Corinthians de virada por 2-1. Claro, as duas equipes jogando com o time mesclado, né? Porque o jogo mais importante é esse de segunda-feira. Mas mesmo assim o São Paulo foi lá e conseguiu a virada para cima das brabas do Timão. Então esse é o histórico de Corinthians e São Paulo em todas as competições. E com a campanha das duas equipes no Brasileirão Feminino, vamos começar com as soberanas do Tricolor Paulista. E no caso aqui estão as visitantes. O São Paulo está em segundo lugar com 20 pontos. São 6 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota, com 14 gols marcados e 6 sofridos, uma das defesas menos vazada do Campeonato Brasileiro, um aproveitamento de 74%.
A última partida foi contra o Flamengo. São Paulo recebeu o Flamengo e venceu por 2-1 pela 9ª rodada do Brasileirão. Enquanto que as Brabas do Timão são as líderes absolutas do Brasileirão Feminino, com 22 pontos, com 7 vitórias, um empate e também apenas uma derrota. Teve 23 gols marcados, o melhor ataque da competição, e 8 gols sofridos, 81% de aproveitamento. O último jogo foi fora de casa, lá no Rio Grande do Sul, contra o Grêmio, naquele gramado horrível. O Corinthians bateu o Grêmio por 2-0, também pela 9ª rodada do Brasileirão Feminino. Pois bem, galera, e como é que os dois técnicos, o técnico Thiago Viana do São Paulo e a Emily Lima do Corinthians, podem escalar suas equipes para este duelo? Lembrando que o jogo passado, as duas equipes se enfrentaram com um time alternativo, ou time reserva, ou time mesclado, como você deseja chamar. Mas dessa vez não. Dessa vez, com certeza, a Emily Lima e o Thiago Viana vão colocar em campo o que eles consideram de melhor para o tricolor paulista, contando com cada jogador estiverem bem fisicamente, eles vão com o que eles têm de melhor, com certeza. Então, vamos lá para o campinho e vamos entender como é que o Thiago Viana e a Emily Lima podem escalar suas equipes para esse duelo de segunda-feira. Bora lá pro campinho! Então tá aí o campinho, vamos começar então com as soberanas do tricolor paulista do técnico Thiago Viana, que ultimamente tem jogado no 4-3-3 e durante o jogo faz aquele vezamento no 4-4-2. Então, vamos ver aqui como é que o Thiago Viana vai para esse duelo. Agora é Brasileirão, agora é o Brasileirão, a 10ª rodada. Se o São Paulo vencer, assume a ponta, e se perder, o Corinthians vai para 5 pontos a mais que o São Paulo. Então ele deve iniciar aqui com a Carlinha, tá, goleira, e na lateral direita a Bruna Caldeirão voltando bem. São Paulo, eu acredito que deve ir com todas as suas titulares, com exceção da Camilinha, que já jogou no jogo contra o Flamengo, já entrou no segundo tempo e entrou bem, hein? Então a Camilinha tá retornando aos poucos aí. Então tá aqui a Bruna Caldeirão, no miolo de zaga ele vai com a Tayla, isso claro, né, gente, se tiver todo mundo 100% fisicamente. Então ele vai com a Tayla juntamente com a Rafa Soares, é uma das defesas menos vazadas do Campeonato Brasileiro, só tomaram 6 gols juntamente com o Internacional. Então tá aí a dupla de zaga, e agora a volta da Bia Menezes, que já voltou, já fez belos cruzamentos no jogo contra o Flamengo, e a Bia já tá retomando a sua posição, mas agora ela tem sombra, ela tem a Clarinha e tem também a Carol Gil. Eu não sei não, viu? É capaz do Thiago Viana aí entrar aí ou com a Carol Gil ou com a Clarinha de titular nesse time. Se ele for no 4-4-2 ou no 4-3-3, essas meninas podem entrar, principalmente se for no 5-3-2, né? Então tá aí o quarteto. Vamos agora ao meio de campo, vamos fazer aqui no 4-3-3. Ele deve vir com a Robinha, né? Robinha é titular absoluta, não tem jeito, né? Vocês sabem disso. A Robinha titular absoluta aqui, juntamente com Duda Serrana aqui na esquerda, certo? E Aline Milene, né? Aline Milene, que é responsável por fazer o ligamento da defesa para o ataque, e ela faz isso muito bem, Aline Milene aqui na esquerda. Então tá aí o meio de campo. E aí no ataque, ele deve ir, no último jogo contra o Flamengo, ele foi com a Vitorinha, hein? Ele foi com a Vitorinha. Será que ele vai repetir essa formação com a Vitorinha aqui, certo? A Crivellari aqui no meio, certo? E a Isa aqui na direita. Foi o time que ele jogou contra o Flamengo nesse formato de 4-3-3. Eu aqui no lugar da Serrana, eu iria com a Milena Carioca, que tá pedindo passagem, para mim é muito mais bola. E no lugar da Robinha, eu ia com ou a Vanina Preniger ou com a própria Maricel Pereira, certo?
Então, se ele for no 4-3-3, de repente ele pode pôr até as duas aí no lugar aí da Robinha e deixar a Aline e a Serrana. E no ataque fica sendo a Crivellari e a Isa. O que vocês acham dessa provável formação? E lembrando também, pessoal, que a Vitória Amaral voltou a treinar, é capaz dela entrar nesse jogo. Vocês sabem, o último jogo que ela entrou contra o Corinthians, né? Ela foi uma das responsáveis da virada do São Paulo. São Paulo ganhou de 2-1 e ela foi uma das responsáveis por essa vitória do São Paulo no ano passado. Então, essa provável escalação dele, agora ele tem aí a volta da Camilinha, certo? A volta da Bia Menezes, ainda tem a Cris que pode ajudar no meio. A Gadu entrou muito bem contra o Flamengo, certo? Gostei muito de ver a Gadu contra o Flamengo. E outra também que não decepcionou nesse último jogo contra o Corinthians pelo Paulistão foi a Luísa Calazans. Então São Paulo tá encontrando as jogadoras e agora o melhor, gente, as jogadoras estão voltando de lesão, só falta a Késia, né? A Késia Sena voltar, que ainda falta um tempo para ela, e também a Vitória Amaral, que já está fazendo treinamento em campo. Então, São Paulo aí tem boas opções agora também na defesa. Quero saber de vocês o que vocês acham dessa provável escalação. A Carla, a Bruna Caldeirão, Tayla, Rafa Soares e a Bia Menezes. No meio de campo, a Aline, Robinha e a Serrana, juntamente com a Vitorinha, a Crivellari e a Isa no ataque para enfrentar o Corinthians nessa segunda-feira às 9h30 da noite. Coloca aí nos comentários se você troca a formação ou se você muda o esquema tático aí para enfrentar as Brabas. E as Brabas do timão da técnica Emily Lima, as líderes absolutos do Brasileirão Feminino, 2 pontos na frente de São Paulo, e se vencer, coloca 5 pontos na frente do São Paulo, e se o Palmeiras vencer, fica com 4 pontos na frente. Pois bem, então vamos lá, então, a provável escalação da técnica Emily Lima. Aqui no gol, como a Leili recebeu o cartão amarelo no jogo contra o Grêmio, eu vou apostar aqui na Nicole, certo? Vou apostar na Nicole, mas vocês sabem que qualquer uma das duas que jogarem aqui, o Corinthians está bem servido de goleiras, certo? Então a Nicole. E na direita, ela vem jogando com a Ivana Fuso, grande Ivana, que está se dando bem. A Emily Lima pensou o seguinte: eu preciso colocar essa mulher em alguma posição, não é possível, não vou tomar a vaga da Duda Santos, da Duda Sampaio, não vou tomar a vaga da Gabi Zanotti, mas ela tem que jogar, e ela colocou a Ivana aqui na direita no lugar da Gi Fernandes, que ultimamente não vem se saindo muito bem, né? Mas é jogadora jovem, vocês sabem que jogadoras jovens vai oscilar sempre. Então a Ivana Fuso aqui na direita e a dupla de zaga sem opção. Lembrando que a Augustina parece que já voltou a treinar, né? Então logo a Augustina deve estar de volta aí. Ela vai ter mais uma opção na zaga, além da Letícia Telles e da Duda Mineira, certo? E do lado esquerdo, gente, aí é que tá o grande problema, né? E os torcedores corintianos vêm reclamando, pedindo uma contratação aqui na esquerda. Bem, eu vou colocar a Tamires aqui, pessoal, mas pode esperar também que pode vir a Juliette nessa posição. Ela vem revezando. Nesse jogo com o São Paulo, por ter jogadoras jovens e rápidas, ela pode optar aí por colocar a Juliette, né? Então vamos ver o que ela vai fazer, mas eu vou colocar a Tamires aqui por via das dúvidas. Isso aqui nós vamos fazer no 4-4-2, foi o jeito que ela jogou contra o Grêmio e revezando no 4-3-3 durante o jogo contra as Mosquiteiras lá do Sul. Pois bem, então tá aí o quarteto no meio de campo, gente. Também não tenho o que dizer. Olha só quem nós vamos deixar aqui no meio de campo. A Duda Sampaio, certo? Aqui na esquerda, certo? Formando aí para formar o quarteto. Junto com a Duda Sampaio, a Andressa Alves,
também aqui, certo? Fazendo aqui a volância. E ao lado da Andressa Alves, a Letícia Monteiro. Agora, a pergunta que fica é o seguinte: a Letícia Monteiro foi titularíssima no jogo contra o São Paulo pelo Paulistão. Será que ela vai ser titular nesse jogo? Eu acredito que sim, porque a Emily Lima, assim como eu, gosta do futebol da Letícia Monteiro. Pois bem, e na direita ela deve colocar aí cadê aqui? A Gabi Zanotti, certo? Cadê a Zanotti? Então ela deve vir com a Gabi Zanotti no mesmo esquema que ela jogou contra o Grêmio. Se ela for nesse 4-4-2, certo? E aí no ataque, ela vai de Jaque e Belém Aquino. Então tá aqui a Belém Aquino e a Jaque Ribeiro aqui, certo? Muita gente critica a Jaque, mas a Jaque, ela só tem muitas tomadas de decisões erradas, mas ela é muito importante pro time do Corinthians. No ano passado, na minha opinião, ela foi uma das melhores jogadoras das Brabas, né? Na temporada toda. Então, tá aí, gente, formado o time do Corinthians para esse duelo contra o São Paulo nesse formato de 4-4-2. O que você faria? Você mudaria, iria no 4-3-3? Se ela for espelhar o Thiago Viana, ela pode ir no 4-3-3. Mas e se o Thiago Viana for espelhar o Corinthians, ele pode ir ou no 4-3-3 ou no 4-4-2 também, né? Então, vamos lá. Nicole, Ivana Fuso, Érica, Thaís Ferreira e a Tamires, Gabi Zanotti, Letícia Monteiro, Andressa Alves e a Duda Sampaio, Belém Aquino e a Jaque. Um timaço, hein? Um timaço esse do Corinthians. Se tiver todo mundo 100%, com certeza vai ser esse time. Ainda tem opção aqui da Vicky, ou no lugar da Zanotti, ou no lugar da Letícia Monteiro. Zeta Robledo entra sempre no segundo tempo. A Johnson também entra sempre no segundo tempo. E no meio de campo, vocês sabem, tem a Dayana Rodrigues e a Paola Garcia para ajudar aí nesse meio de campo. Certo? Além da jovem Manu Olivan, que de repente, ela, dependendo do resultado do jogo, ela pode tentar aí colocar a Manu Olivan para dar minutagem. O que vocês acham? Quero saber de vocês, coloca aí nos comentários, certo? O que vocês acham dessa formação? Se você mudaria alguma coisa, no ataque principalmente, no meio de campo ou na defesa, onde você mudaria? No sistema 4-4-2 ou no 4-3-3? Então tá aí, meus amigos, a formação das Brabas, a provável formação para enfrentar as soberanas do Tricolor Paulista nessa segunda-feira às 9h30 da noite. Então tá aí, galera, as prováveis escalações, o histórico e a campanha das duas equipes no Brasileirão Feminino. Mas quem é os árbitros que vão apitar esse jogo, que vão comandar essa partida entre Corinthians e São Paulo? Olha só, o árbitro principal é a Daiane Muniz, de São Paulo. O árbitro assistente no 1 é a Fabrine Bevilacqua Costa. O assistente número 2 é a Juliana Vicentim Esteves. O quarto árbitro é a Adele Mara Monteiro. E o analista de campo é a Simone Xavier de Paula e Silva, ambos de São Paulo. E a transmissão do jogo? Pois bem, a transmissão é pela GE TV e também pela Sport TV. Duas opções para a gente assistir o jogo. Esse jogo que acontece nessa segunda-feira, dia 11, às 9h30 da noite. Claro que nós vamos trazer o pós-jogo. Com certeza o jogo vai terminar lá para as 11h30, quase meia-noite. Mas se a gente não gravar à noite, a gente grava na segunda-feira. Aliás, na terça-feira, logo cedo, para você ficar sabendo as informações desse jogão. Então, tá aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no nosso canal. Vamos ficando por aqui, desejando a todos aí uma maravilhosa e abençoada semana. E que Deus abençoe você e toda a sua família. Abraço do Franco. Fui.